Olá, gente, saudações a todos. Estamos fazendo a transmissão desse podcast pela aba do Rio de Janeiro, a quem nós agradecemos o Dr. Francisco Egito, que é o vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da aba do Rio de Janeiro. E estamos aqui, né, com 3 convidadas especiais, né, a doutora Cláudia Hernandes, advogada de São Paulo, da SECS, a doutora Alessandra Bravo, e ela vai se apresentar, né, que ela é representante da ANACOM e representante coordenadora do Núcleo de Direito Condominial no estado de São Paulo, pela OAB de São Paulo, e a doutora Ariana Neri, que é também de São Paulo, né, do interior de São Paulo. Meu nome é Sirlene Rezende e sou advogada e membro da SECS de Minas Gerais. Nós vamos tratar hoje aqui sobre um tema importante, que é a parte de implantação de condomínios e vícios construtivos, mas antes da gente iniciar, a gente quer que cada uma fale um pouquinho de si, né, se apresente, e aí a gente começa o assunto aqui que a gente vai tratar na mesa. Sirlene, bom dia a todos, é um prazer estar dividindo a mesa aqui com vocês, né, hoje vai ser um tema muito rico, e vamos poder discutir bastante, são informações muito pertinentes, importantes para os síndicos, né, na instalação de um condomínio. Bom, meu nome é Cláudia Hernandes, sou advogada em São Paulo e também faço parte da comunidade de expertos em condomínios, que é onde temos a nossa mentora, a doutora Andréa Resk. Obrigada pelo convite. Meu nome é Ariana Neri, né? Sou advogada condominialista, sou de São Paulo, né? Também estou aqui representando a SECS, né? Que é a nossa mentora maravilhosa, Andréa Resk, também, né? E só agradecer a vocês aqui pelo convite e boa tarde a todos, para quem está assistindo à tarde, bom dia para quem está assistindo, bom dia e boa noite para quem está assistindo à noite. Bom, meninas, agradeço o convite, muito lisonjeada de estar aqui com vocês hoje. Eu sou Alessandra Bravo, sou advogada condominialista, sou de Campinas, São Paulo. Atualmente estou como diretora da ANACOM em São Paulo e também sou coordenadora do Núcleo de Direito Condominial da Jovem Advocacia da Seccional da OAB. E vamos falar de uma coisa assim, uma paixão que eu tenho, que é a implantação de condomínio, porque eu comecei fazendo isso. Eu sempre brinco que eu trabalhava do outro lado da força, né? Hoje eu trabalho direto com os condomínios. E vamos desmistificar algumas questões, né? É isso mesmo. Então, acho que a gente poderia já, né, o nosso tema está aqui na implantação de condomínios e vícios construtivos, né, falar um pouco da implantação de condomínio, quais são os cuidados, o que é necessário, o que o síndico deve observar, porque antes de mais nada, o síndico é que vai estar conduzindo tudo, né? Exatamente. E o que ele vai precisar, como que ele vai ter que conduzir isso, todos os cuidados que ele realmente precisa de estar tratando sobre essas questões. Bom, eu sempre brinco que é o seguinte, a implantação do condomínio ela começa muito antes da assembleia de implantação. Ela começa na aquisição do próprio imóvel. Seja ele um condomínio comercial, residencial, seja de casas ou um condomínio edilício. A questão da documentação, e um dos problemas que nós temos é a da própria convenção. Que a convenção é um dos pilares, né, que nós temos no condomínio, e por vezes é levado e entregue ela na venda, as pessoas assinam, e com isso faz o quê? Um registro da minuta, e por vezes algumas construtoras já transformam até na própria convenção, porque já tem 2/3 de pessoas, de proprietários. Então, e outra questão também, nós temos antes da assembleia de implantação, nós temos a assembleia de afetação, que muitos não falam. E é a primeira assembleia que nós temos num condomínio. Por quê? Ela vai vislumbrar toda a entrega do empreendimento, se está sendo feito da forma certa ou errado, para auxiliar, quando tem a entrega na assembleia de implantação e é eleito o síndico ou a síndica, auxiliar quando for fazer o quê? A entrega. A vistoria, quando vai fazer todo aquele procedimento. E isso muitos não observam. E toda essa questão está prevista na Lei de 64, a qual muitos advogados não estudam ela, porque dizem de forma errada que ela está totalmente já derrogada, mas na verdade não. Ela, em parte dela, só que o Código Civil abarcou. E essa questão
tá toda lá e muitos não conhecem. Então, a primeira questão é verificar toda essa documentação até antes, para quando você pegar o condomínio propriamente dito, você já saber se foi feito e realizado também, se já consegue pular etapas até antes da entrega e conseguir arrumar os problemas que porventura ocorrem quando você faz a entrega do empreendimento. E é de extrema relevância, né? Porque, como você está colocando, o condomínio, ele nasce muito antes mesmo, né? E, inclusive, quando, por exemplo, tem mais um pouco à frente, que tem as aquisições, normalmente, quem está adquirindo não tem nem conhecimento do que tem nessa convenção, não procura saber, não tem uma orientação adequada nisso, né, Cláudia? Até porque as convenções, quando vêm normalmente das incorporadoras, são padrões, né? Elas já vêm padronizadas e não têm a característica e nem a personalidade daquele condomínio. Então, elas entregam como uma formalidade, mas depois ela tem que ser adequada, né? O próprio condomínio vai fazer uma assembleia para poder modificar. O único problema é o quórum para poder... É um quórum alto, né? Uhum. E é difícil, às vezes, de fazer essa reunião. Doutora, uma questão. Essa assembleia de afetação, como a doutora disse, que ela é prevista na Lei 64, né? E muitos não fazem, ela pode ser substituída por uma vistoria prévia, uma vistoria antes da entrega do empreendimento, ou isso é uma obrigação da construtora? Como é que funciona para o síndico que está nos assistindo entender como é essa logística? Bom, lembrando que na Assembleia de Afetação não existe ainda a figura do síndico, mas ali já se institui quem vai ser o presidente para poder auxiliar essa comissão. Então, ali já começa o pré-síndico, que porventura acaba, se ele quiser ser o síndico posterior a isso, tá? Ou até um representante. Não são todas as construtoras que fazem, tá? Embora ela tá prevista, que a maioria não conhece, não sabe, e quando vai adquirir o imóvel, não tem esse conhecimento, a maioria sempre fala, a primeira assembleia do condomínio é a assembleia de implantação. Não, nós temos outra. Tá. Mas essa normalmente não é feita, tá? Por quê que ela não é feita? Porque é a fiscalização da construtora. É a fiscalização da entrega. Entendi. Então, durante essa vistoria, ela é feita durante todo o empreendimento. Tudo que é feito, porcentagem do que é material que é entregue, e aí tem essa comissão, tem a permissão de adentrar e ir verificando. Fazer um checklist, fazer né? Um tipo checklist. Bom, foi me prometido isso e foi entregue Exato, isso. E ela pode até, inclusive, dependendo se a comissão for bem organizada, contratar um engenheiro para auxiliar. Exato. Porque vai ter um olhar mais técnico, né? Sim. Porque você consegue, na entrega do empreendimento, verificar aquilo que é visível. Então, se foi entregue o parquinho nas condições que falou que é entregue, se aquele piso foi aquele que foi prometido. Dos materiais que são utilizados. A parte estrutural é que preocupa. A parte elétrica que você não consegue ver. A parte hidráulica. Então, nesse ponto, seria aconselhável, se essa comissão não o fizer, mas que contraste um especialista. Seria mais ou menos isso? Sim, sempre tem um especialista. Sim. Afinal, só um engenheiro, no caso, que pode estar fazendo essa avaliação. Até verificar os documentos que é obrigada a estar entregando, né? A construtora é obrigada a entregar. Mesmo porque hoje, né? Bom, vocês têm a mesma idade, vocês lembram daquela construtora que a gente pode até falar, a antiga Encol, que deu aquele problema todo. Sim. Aí, derivado dela, todos os empreendimentos hoje têm um laço financeiro atrás, que é um banco, porque se caso a construtora vir a ter algum problema, o banco acaba finalizando. Então, a documentação também de insumos, do que é feito, todo o empreendimento, a questão financeira auxilia também e consegue se verificar. Até porque, lembra que na Assembleia de Implantação tem a primeira cota condominial. Exatamente. Lembrando que não é taxa, porque não é tributo, né? É cota. E aí a cota condominial, ela é feita derivado de gastos, só que para você saber se aqueles gastos estão corretos ou não, você tem que ter esse acompanhamento, dessa previsão. Exatamente. Então, ele auxilia muito. E na entrega, sempre que tiver em pauta, eu sempre falo, aconselho, não é para aprovar a convenção do condomínio, porque algumas só colocam.
E ali, a casa tem um quórum, porque as pessoas vão por causa do empreendimento e tal. Porque todo mundo Entrega tá de chaves, o ansioso até pra coquetel, receber. né? Isso é Maravilhoso. Pensamento né? em outro lugar. Qual vai ser o piso para Menos na finalidade. Que hora que cor eu que eu vou vou pegar a pintar, chave, né? quando que eu vou poder colocar É a última coisa que vou santa, pensar se a o que convenção realmente tá adequada. Então a primeira questão é, não vislumbre-se com nada, tudo que for falado tem que estar verificando, de preferência. Eu, particularmente, embora eu entenda que o síndico profissional nesse sentido é bom, porque ele vai ajudar de uma forma mais profissional a entrega, entretanto, eu sempre falo o seguinte, tenha um subsíndico morador, para poder acompanhar. Que é muito Claro. importante, Porque é né? o primeiro. É o olhar também ali dentro, Eu sou muito né? síndico orgânico, vou ser bem sincera, mas é nesse caso. Pronto, Mas, falei. Prefiro. mas o síndico profissional nesse sentido para poder estar auxiliando, mas um conselho ativo, tá? E um subsíndico para poder estar auxiliando nesse sentido, porque depois ninguém encontra documento, ninguém sabe, ninguém viu. E uma vez que a construtora entrega aquele empreendimento, né? Agora são vocês. O problema é de Então, vocês, minha parte eu já vocês fiz. resolvam. Exato. Então, assim, como que é importante nesse momento o síndico, mesmo que ainda não tenha sido realizada a eleição, as pessoas estejam atentas e conscientes, né, do que vai acontecer para frente. Porque são várias etapas que vai passar na implantação do condomínio. No condomínio a gente não implanta do dia para a noite. Leva tempo, Exato. né? São questões assim muito burocráticas, são questões burocráticas, são questões assim que às vezes adaptação e as pessoas não, eles estão ansiosos para pregar a chave. Até pela falta de conhecimento. Até porque pela se falta de soubessem da conhecimento. importância de ter essa atenção, Total, inclusive o síndico e o subsíndico, quando tiver um síndico profissional, o subsíndico morador, ele vai ter o olho do dono, ele vai estar mais atento, mais ainda não desprestigiando o síndico profissional, de forma mas alguma. ele vai ter um outro olhar mais de cuidado. Fala, poxa vida, é minha casa, é meu patrimônio. Ali é um sacrifício que todo mundo está colocando. E tá no né? dia a dia ali também. Exatamente, ele vai ter um olhar muito mais atento a essas questões do que o outro. Minha opinião também. Mas se todos tivessem um pouquinho desse conhecimento, desses problemas que, se você sanar logo no início, você vai evitar problemas futuros, né? Exatamente. Principalmente com relação aos vícios. Se você tiver a contratação de um engenheiro com esse olhar técnico para falar, poxa vida, aqui, eu falo isso por experiência própria, a gente teve um processo contra uma construtora e quando foi feito o laudo, inclusive a caixa d'água tinha microfuros, que isso com o tempo ela ia estourar. Então era uma caixa d'água de péssima qualidade. Então, você vai pensar numa caixa d'água? Não, você vai ver se a pintura está de acordo, se aquele piso é aquilo que foi prometido. Então, por isso a importância realmente para você, não foi, foi falta de manutenção. Não, a entrega é que foi falha. E aí é onde, né, doutora Alessandra, que tem uma importância muito grande com relação ao síndico estar bem assessorado nesse momento, né? Porque se ele não tem uma assessoria adequada, ele não tem, vamos dizer assim, não é que não tenha condições, ele não tem, às vezes, muito conhecimento de todos esses detalhes. Sim. Que igual a doutora Cláudia falou, o engenheiro, são todas aquelas pessoas que precisam de estar acompanhando ali, porque o síndico, ele vai assinar a documentação lá, que às vezes ele assina uma coisa que ele não sabe, isso vai comprometer lá na frente do condomínio. Sim, sempre falo o seguinte, o engenheiro e o advogado, eles têm que estar previstos na previsão orçamentária. Exatamente. Não é algo assim, eu vou contratar quando precisa. Se precisar. O jurídico, ele vai estar em todos durante existir no condomínio, de fato de direito, precisa ter o jurídico. E o engenheiro, na verdade também, só que na implantação é primordial. Não tem como não tê-lo, né? Exatamente. Então, isso já tem que estar ali previsto na primeira assembleia, na assembleia de implantação. Mas caso não esteja, o síndico tem autonomia para estar contratando esse profissional que está descrito no Código Civil. Não precisa fazer uma assembleia para isso. Somente tomar os cuidados de ter os orçamentos, né, por questão de transparência. E na entrega, ele tem que fazer essa vistoria, seja o síndico profissional ou o síndico orgânico, juntamente com o jurídico, analisando a documentação que é entregue pela construtora, e o engenheiro para estar verificando. Por quê? Como
a doutora mesmo disse, a entrega, o que é visível para nós não é diferente do técnico. Assim como nós temos o olhar técnico de advogado, o engenheiro tem o olhar técnico dele de engenheiro, Exatamente. e o síndico tem o olhar técnico dele da parte de administração do condomínio em si. Uma das questões também como eu trabalho muito com formação de síndico, né? Uma categoria de síndico que está começando a vir muito é a questão do síndico gestor de implantação. Coloca um síndico orgânico e aí contrata esse síndico gestor para ele estar auxiliando. Fazendo um acompanhamento, né? E aí ele tem essa troca com a construtora, faz todo administrativo. Eu não sou muito de ficar entrando com processo, tá? Processo eu entro quando não tem jeito. Normalmente eu trabalho mais com o quê? Com a precaução. Então, durante o tempo que tem ali da entrega do empreendimento, lembrando que o ano passado entrou em vigor em julho deste ano, a qual foi promulgado ano passado, a NBR, mudando a questão das garantias. Antes a gente tinha algumas garantias que foram modificadas o prazo. Então, ali já começa a questão de verificação e as manutenções que se não fazem, o judiciário já entende que se não fez a manutenção dentro do prazo depois da garantia, né, para poder estar mantendo, automaticamente você perde o direito. Exato. Então, quando você tem essa boa conversa com a construtora, durante o período de entrega, e se você tiver uma boa gestão com o jurídico, principalmente, fazendo isso, e com o síndico gestor, ou o síndico profissional, ou o síndico orgânico, você consegue que muitas coisas são refeitas pela construtora, ou tanto arrumar como modificado, e aí nisso começa o quê? A garantia vai estendendo, porque é ela própria garantia da garantia que vai fazendo. Exatamente. Então, isso uma das questões, fica tudo inerte, não faz absolutamente nada, aí depois quer colocar a culpa na construtora. Aí, lembrando da época que eu era da construtora, né? É simples, a gente entrega o manual, você tem o tempo. Se você fizer, e aí aparecer um vício oculto, ok, você está respaldado. Não fez, aí é um problema. Aí tem aquelas ações judiciais intermináveis, discussões intermináveis, que por vezes já poderia ter resolvido lá atrás. Vamos pensar assim, esse quadro que a doutora colocou é o melhor dos mundos. Agora vamos para a vida real. Porque assim, você recebe o empreendimento, você está atento ao memorial, ao manual do proprietário, onde você sabe que tipo de manutenção você tem que fazer, que tipo de produto que você tem que utilizar, né, qual a empresa de confiança que você tem que contratar, porque mesmo assim, se der ainda algum problema, você prova para a construtora, olha, eu cumpri rigorosamente o que estava no manual, mesmo assim está dando problema. Então, você tem que assumir a sua responsabilidade aqui. Isso é excelente, mas a gente sabe que não é que todo não é mundo o real, né? Na vida real não é o que acontece. Então, você não conseguiu na implantação ter todo esse cuidado, você não fez a manutenção da forma que deveria, ou realmente, mesmo com manutenção, aquele vício construtivo não seria sanado, é um problema de origem, né, da construtora. Quando isso é constatado, o que o síndico deve fazer? Qual é a primeira providência para ele se acautelar para que isso não vire um prejuízo para o condomínio? Assim como no direito imobiliário, no direito condominial, notificação ela é um documento válido. Fazendo por analogia o direito previdenciário, quando você tem um problema com o INSS, você não ingressa já com a ação judicial. Você é obrigado primeiro a ingressar com o administrativo e depois você ingressa com o judicial. Porque se você ingressar com o judicial e não ingressou no administrativo, o processo fica extinto ou ele fica suspenso até você ingressar. No imobiliário, no condominial, as questões com construtora é igual. É igual. Você primeiro vai sempre notificando. Tem que dar chance. Tem que fazer as provas, né? Tudo dentro do prazo, né? Decadencial, tudo corretamente. Porque aí você tem as provas comprovando, inclusive, o que você está pleiteando. Já entrando também, a vida real é diferente da vida... Porque não tem assessoria jurídica condominial específica. E o problema é que a própria construtora esconde esses... Eu já vi casos que a própria construtora esconde. Mas você não mandou... não entrou em contato comigo... Telegrama com aviso de recebimento. O síndico tem
ter essa cautela também, né? De guardar ali aquela comunicação, tirar print das conversas que enviou para a própria construtora para poder ter uma prova ali, né? Porque a vida real é totalmente diferente, né? Porque às vezes tem até ali aquela manutenção que o síndico fez, né? E ao entrar em contato com a construtora, a incorporadora, a incorporadora já fala, não, você não entrou em contato comigo e etc, né? E é bem complicada essa parte. A construtora sempre vai utilizar de todos meios, as desculpas, né, para se esquivar de qualquer obrigação. Ela pode até dizer que, como teve o ABITSE pela prefeitura, o ABITSE já deu total garantia da entrega da obra, ou seja, não tem problema construtivo, porque a própria prefeitura falou que estava tudo ok. E a falta de manutenção, que é um dos melhores argumentos que eles usam. Você não fez a manutenção, por isso que deu problema. Por isso, da obrigatoriedade na entrega, já verificar. Começou a acontecer os primeiros problemas, sempre notificação. Eu sou totalmente contra a conversa de WhatsApp e e-mail nesses casos, porque você precisa fazer prova. Então, notificação por telegrama, com aviso de recebimento, que você tem cópia do inteiro e teor do que foi enviado, a data que foi recebido, o nome de quem recebeu e o local. Ou, em casos extremos, cartório. Aí exatamente, é o que a gente fala uma ata notarial, né? Não, nem entra ainda na ata notarial. Aí é na questão de fazer a notificação via cartório. Sim, a notificação via cartório. Via cartório. É melhor. Porque é até mais em conta, né? Vamos sim, colocar. Sim. Porque aí você tem provas. Tudo que for fazer no condomínio, quando você... Só que uma das coisas jamais fazer intervenção. Para fazer a intervenção, só com liminar. Isso que eu ia falar. Porque quando você faz uma intervenção, você está dando o respaldo para a construtora e contra você, né? Quando eu falo até numa questão da ata notarial, por exemplo, porque acontece muito, né? A pessoa grava um áudio, manda um áudio, e aí você vai precisar de usar aquilo como uma prova lá na frente. Então, isso é uma forma de se utilizar, né? Mas quando você está no prazo de garantia, olhando a nova NBR... Se está dentro do prazo, notifique e dá um prazo para arrumar. Não arrumou, não resolveu, a não ser liminar. Com a liminar, aí você não perde o seu direito de garantia e você está respaldado. Sim. Tá? Porque na liminar, normalmente o juiz, ou em casos extremos, ele pede para você executar e depois cobrar, né? Ou ele já pede para a própria construtora estar executando. Então a construtora não pode falar que ela não tem ciência. Sim. Ela é citada. E como o Código de Processo Civil, ele modificou algumas questões que nos auxiliam, como nós mesmos podemos citar também. Existe essa possibilidade, está citando. Tem a questão também hoje nós temos as jurisdições voluntárias, que é a antecipação de tutela, já com a liminar, não necessariamente eu preciso entrar depois que eu ingressar com a ação principal e já executo. E aí a liminar fica perpétua, né? Que a gente brinca. Então, tem meios legais também para ser executado para poder estar resolvendo. Sim, doutora Alessandra, outra coisa. Por exemplo, essa parte da unidade e da área comum, porque geralmente tem esse mito, né? Que, se é unidade, é problema do proprietário. Se é área comum, é problema do síndico. Como lidar ali com esse mito aí? Aí, vamos lá, problemas de construção ou problemas de vazamentos e tal? E que geralmente, por exemplo, pode ser um problema da construtora. Por exemplo, eu peguei um caso assim que um encanamento de um lote inteiro, teve essa infiltração desse lote inteiro. E aí virou um problema comum, porque trocaram o lote inteiro dessa unidade, desse prédio. Né? E o síndico notificou a unidade. Tá. Se eu entendi, a ramificação da prumada deu problema em todas as unidades da torre. Isso, e só essa unidade percebeu. Entendi. Né? Depois com essa falácia, né, de que não, a unidade está dentro da sua casa, o problema é seu, do condômino, né? E não, tá na área comum,
O problema é do condomínio. Depende. Tá. É isso que eu quero saber, se é geral isso. Vamos lá. Concorda que se é uma torre toda, né, Sim. que deu um problema derivado de uma entrega, porque no manual da entrega do empreendimento de cada unidade vem especificado, isso ninguém quase olha, qual é a tubulação que foi colocada, qual é a torneira que foi colocada, qual vaso sanitário que foi A questão colocado. dos materiais, dos todos materiais, foram utilizados, né? Uhum. Aí a primeira questão sempre tem que abrir, fato. Não tem jeito. No que abrir, verificar se bate a tubulação que foi colocada com o manual. Se não for, a gente já tem um problema ali de entrega, né? Aí a questão também, às vezes o que tá no manual, mas veio comprometido, né? Sim. Se não concorda se é uma torre toda, ocasiona um problema pro condomínio num total. Porque vai uma tubulação derivada para outra, né? Embora sejam entre unidades, mas foi a entrega que foi feita de forma errada. E se a água for coletiva, concorda que traz um problema para todo o empreendimento? Todo empreendimento. Porque aumenta o valor da cota para todos. Para todo mundo. Então aí, no caso, o condomínio tem que tomar uma atitude. Sim. Eu entendo que aí a atualização nesse caso seria do condomínio. Agora, se fosse só da unidade, aí seria uma coisa que ela teria que pleitear. Mas aí o síndico alegou que foi obra do apartamento daquela unidade, depois que foi verificar que foi aquela torre inteira teve que trocar o lote do cano. Então, mas para ele alegar isso, a gente já começa na fazer uma seguinte perícia. questão. Toda a reforma, e aí tem um ponto bem que acontece muito nas Muito. implantações, né? Entregou o empreendimento, o povo pega, parece Quer que tem uma mexer marreta na mão. Isso. Começa a quebrar mármore tudo. de 20 quilos. É impressionante, Depois né? Quer vai derrubar a falar parede. que tem a garantia. Né? E compra, Que não sabe tem. que vai ser daquele jeito, não sei por que fica querendo mudar tudo. Já sabia que já era daquele jeito, você viu de horário, né? Então, você concordou com aquilo. Mas enfim, né? Aí a primeira questão, que eu vejo isso, tem até empreendimento que não é de implantação, infelizmente. E muitos síndicos até hoje têm, não sei por que ainda não tem esse conhecimento. NBR 16.280, 2014, obrigatoriedade de entregar a documentação assinada por um engenheiro ou por um arquiteto, detalhando o que vai ser feito, colocando os insumos que serão Que são utilizados, utilizados. colocando como será feito o descarte, colocando o cronograma de obra, colocando a questão de ruídos, caso porventura haja. E aí, nessa questão, o síndico tem que ter um engenheiro para verificar laudo se o técnico. documento que essa unidade entregou condiz Exatamente. com o que vai ser realizado e o principal, se não vai trazer nenhum problema para a torre, Estrutural. a questão estrutural. Porque aí, neste caso, o síndico pode barrar. Mas aí o síndico arrumou um problema, né? Sim, Na aí, verdade. neste caso que você está me falando, se ele não tem essa documentação e durante a obra também ele não fiscalizou se estava sendo feito de forma correta e depois na entrega, ele não tem como ele falar que aconteceu um problema proveniente de uma reforma, porque ele não Responsabilizar a tomou a unidade. responsabilização dele durante a obra. Aí entra a questão até de responsabilização dele por civil, Isso, Responsabilidade civil. porque a obrigação dele é verificar isso, né? Eu digo até na hora de notificar, né? Se você notifica sem um laudo técnico, Sim. Como você fazer? Não, porque o síndico não tem Ele conhecimento não tem o técnico. conhecimento. Síndica né? durante mais de 10 anos, tá? Hoje eu não estou mais como síndica. Mesmo sendo advogada, eu tinha um escritório de advocacia que ele fazia. Sim. Porque É necessário? Mesmo sendo advogada, eu não posso. É a mesma coisa. Mesmo se ele fosse engenheiro, ele não pode. Tem que ser outro até para poder validar, para não ser uma coisa parcial. Sim. Para mostrar que está feito da forma correta e imparcial. Então, ele agiu de forma errada nesse caso. Sim. Total. E tem essa questão, né, a gente entrando nesse assunto aí, né, doutora Alessandra, das questões dos vícios, né, posteriormente à entrega do condomínio. Igual, por exemplo, a doutora Eliana mencionou, seria, por exemplo, um problema na unidade, que pode ter sido decorrente, não, até então, né, decorrente de um problema, vamos dizer assim, estrutural, mas, e tem as questões que o condômino vai lá, faz uma obra, causa um problema enorme lá na frente. Mas aí entra aquelas questões, né, que a gente, que também é o tema aqui, né, fazendo um link aqui, dos vícios construtivos, né, posterior a essa entrega, né, que é o que a gente também está mencionando, mas tem aqueles vícios que são os vícios
aparentes, os vícios ocultos, né? Aqueles vícios que vai aparecer 4 anos depois, ao longo do uso. Então, assim, como que realmente é importante esse processo do síndico estar bem acompanhado e ter todo esse cuidado ao fazer qualquer coisa, ao autorizar qualquer obra. Ele tem que estar muito atento, autorizar vigilante. e checar, né? Porque não importa só o papel. Tem que ir lá, porque muitas vezes coloca lá no papel que é aquilo, mas na hora não é. Às vezes o engenheiro que deu aquela RT não está Exatamente. nem habilitado para fazer aquilo, né? Isso. Então, Lembrando que a gente tem 2 RTs, né? A Exatamente. RT do empreendimento, quando está sendo feito, e depois a RT da entrega. Da entrega. E às vezes não tem nenhuma nem outra. Exato. E ainda tem a RRT, que é do projeto. Do projeto. Isso. Então, por exemplo, tem a questão, por exemplo, que também as pessoas confundem muito, né? Acho que tudo é vício, mas existem os defeitos, né? Que tem uma diferença tênue ali que pega. Uma das questões também que... Vou falar casos práticos que eu tenho bastante no escritório, né? Que quando vem, por eu ter trabalhado com construtora, né? Então acaba vindo. Quando é feita a entrega do empreendimento, normalmente olha-se o manual, só que não se faz uma checagem, dependendo do engenheiro que contrata, e por isso a necessidade de ser um engenheiro condominial, tá? Por quê? Existem algumas questões que têm que ser verificadas. Na prática, o que acontece? Depois de 5 anos, 10 anos, 12 anos, começa a aparecer os problemas. Sondagem de solo. Muitos não fazem, tá? Não verifica isso. Quando entrega o empreendimento, essa sondagem, a primeira sondagem, é os primeiros documentos feitos pela construtora antes de construir. Ela tem que verificar o solo para saber o tipo de alicerce que ela vai colocar ali. Dependendo do solo, é o alicerce que será colocado. Às vezes se faz um empreendimento de uma forma, depois tem que modificar por isso. E quando entrega, é interessante ser feita a sondagem, porque você vai verificando até o nível do solo, porque durante um condomínio, quando ele é construído de torres, se você não mexer nele, ele tem que durar 30 anos. Inerte, parado. 30 anos. Por isso que você faz as manutenções, para prolongar essa vida útil. Certo. É por isso das prevenções. Porque sempre pergunta assim, por que eu tenho que ficar gastando? Porque você tem que fazer ele durar. Ele foi feito para durar 30 anos. Então você tem que prolongar a vida dele. Aí, nessa questão, as sondagens, é interessante fazer, eu recomendo, se possível, não é caro, tá? Custa no máximo R$3.000, estourando. Não é algo exorbitante. Você fazer a cada 5 ou 10 anos, dependendo principalmente aonde está seu empreendimento. Se tiver locais com rio próximo, já sabe que ali era aterro sanitário, tal. Tem uma movimentação, uma acomodação, né? Tive um caso bem assim, que deu um problema bem sério em 2021, a qual eu tive torres num condomínio, não vou falar a cidade, mas no estado de São Paulo, que foi interditada porque ela começou a trincar de embaixo para cima. Problema de solo. Alicerce, porque ali desviaram uma nascente. E aí essa documentação não tinha. Porque quando foi entregue o empreendimento, não teve essa assessoria para poder verificar. E como é que faz isso? É um equipamento? Como é que profissional que faz esse tipo de trabalho? De sondagem? Até tipo aqueles terraplenagem, mas o próprio engenheiro consegue já direcionar. Eles têm os e empresas. Ele verifica o quê? Imagina como se fosse uma seringa gigantesca, né? E aí ela faz, e aí depois sai todo laudo, sai como se fosse nosso batimento cardíaco, sabe? Falando de grosso modo, né? É mais ou menos isso. Então, é interessante, dependendo. Nossa, eu nunca ouvi falar nisso. Então, é aí que é a questão da expertise quando você entrega o empreendimento, porque eu ficava em cima dos engenheiros, tanto que eu fui fazer até a pós-engenharia condominial, e dou aula hoje em uma, né? Para poder você aprender essas questões. A importância do profissional especialista, né? Para poder você estar, né? Como eu falo, assim como nós temos advogados condominialistas, tem os advogados condominialistas de implantação, advogado condominialista de convenção e regulamento interno, e assim vai. E aí, outra questão também que eu vejo muito também, que está aparecendo demais, por causa de chuvas que tivemos, mais em São Paulo, que não parou de chover, telhados, infiltrações. Infiltrações de telhados. Quando eu pego o projeto entregue pela construtora e vou verificar em loco, não é igual.
Nossa. Só que durante muito tempo aquilo ali ficou parado, não foi tanto utilizado, que ela foi aguentando. Já chegou uma hora que a laje... E nem manutenção Não, foi dá feita. conta. Porque E é a a- última coisa que se pensa, Então, né? mas veja, a manutenção, ela foi feita. Hum. A questão é que a construção tá errada. Ah. Ela não bate com a forma que teria que ter sido entregue. Hum. O alicerce que não deveria ter sido Isso é um entregue vício. dentro. Isso é um vício oculto. É o vício oculto. Isso é um vício oculto. E não tem como você... Tem como verificar na entrega, porque... Então, ou mas com um durante, olhar mais né? técnico, Sim, né? por O isso- morador, o síndico não vai ser. Por esse, isso, Esse é é o o problema. síndico contratar um Engenheiro pra especialista acompanhar. em condomínio. Isso, exatamente. E fazer toda essa verificação. E, de preferência, se tiver, então, durante a assembleia de afetação, né, já fazer essa verificação. Porque daí você já vê em loco quando tá fazendo. Então, Inclusive mesmo- dos canos, você tá falando, que você disse, Sim. já teria visto, Sim. né, bateria com o que tá sendo Do feito. que tá, o que prometeu Sim. e o que E daí- realmente é. Então, Pra mesmo evitar que essas tenha ações necessárias. feito a impermeabilização com uma manta adequada, pode, mesmo assim pode dar problema? Pode. Pode, dar. porque E a o seguro, fundação, né? dependendo, não paga. E aí começa o morador que ainda entra contra quem? Condomínio. Condomínio, claro. Teria que ser contra a construtora. Só Sim. que aí, como contra a construtora, não foi feita manutenção, começa aquela Um briga. joga pro outro. Como que resolve? Tem que fazer como se fosse uma auditoria de engenharia, a qual eu faço uma inspeção, pego essa documentação original, que é do projeto, que é da RRT, como teria que ser construído o telhado, como teria que ser construído a janela, como teria que ser construído o banheiro, verifico se bate com o que foi entregue, porque é isso que foi aprovado, Uhum. é isso que eu tive a BITS, e aí sim, você tem um processo para você entrar contra. Então, mais uma vez a gente vê, né, entende a importância de se fazer essa vistoria prévia assim que o empreendimento é Primordial. entregue. Não por- é qualquer profissional. E não é com qualquer profissional, é um engenheiro Exatamente. especializado em condomínio para que ele possa atestar, através de um laudo, Sim. todas essas questões e vai até colocar em ordem de importância quais devem ser sanadas, porque tem algumas Sim. que são urgentes. Né? Outra que Isso. aparece muito durante o tempo de uso do condomínio, muro cai. Por que que o muro cai? O muro não cai do nada, né? É. Você vai olhar também, não ter feito a fundação da forma correta. Chega uma hora que, né? O condomínio, se você olhar, ele tem um certo, né? Por causa de Inclinação. vento, inclinação, né? Percurso do tempo, tal. O muro é a mesma coisa. Então, por isso da sondagem de solo, tipo de muro que tem que ser construído, tipo de fundação, tipo de localização, tudo isso entra na engenharia estrutural. Então, a necessidade de se verificar esses documentos. Então, a questão do engenheiro, quando faz a entrega do empreendimento, esse laudo mais específico, ele não precisa fazer de imediato, ele pode ir fazendo aos poucos, claro, dentro do prazo. Dentro do prazo. né, normal. Seria decadencial. melhor contratar um engenheiro ali pro condomínio? Você acha? Sim, eu acho É o válido. que a doutora Nos falou. 5 primeiros Deveria até anos, É uma constar tríplice, na né? aprovação Síndico, orçamentária, engenheiro e os- advogado. Veja, quando entrega o empreendimento, não é só a Sim. entrega do empreendimento. Depois tem todo mundo que quer fazer reforma no apartamento. Então É, tem que ter o Ao engenheiro mesmo ali. tempo, né? E até a gente fala assim, vamos dizer, na vistoria normal, quando vai entregar o Uhum. condomínio, né? Que o síndico vai lá, acompanha a construtora, tudo fazendo a vistoria. Muitas das vezes passa coisas assim, que tá assim a olhos vistos, né? Não é aquele vício oculto, mas que não falou nada, foi lá, assinou, como você recebeu. Então, o Né? que Então, acontece isso é é o um que problema. também, a gente tem que sair também um pouquinho só da implantação, Sim. só da parte de construção, e tem que olhar também uma outra questão, que é um tendão de Aquiles dos condomínios, que é a questão trabalhista. Por vezes, você pega a portaria, e a portaria não tem condições físicas de uma pessoa trabalhar lá. E a entrega foi feita de uma forma errada. Tá? Não foi verificada a questão da medicina do trabalho. E aí sim, você pode estar requerendo da construtora que ela faça Faço os ajustes. os ajustes, que aí é uma briga que acaba sendo até judicial, mas que você tem respaldo, chamando um técnico de segurança do trabalho, mostrando que ali uma pessoa vai ter Isso. problema, porque depois o condomínio vai se responsabilizar. que E não aí tinha vai trazer condições um de passivo trabalho, que é. não precisaria.
A questão também de localização, esses funcionários vão estar se alimentando, tem alojamento, aonde eles têm banheiro, não tem banheiro. Mas isso, Lembrando isso não que o vai... horário de alimentação não é na portaria, tá? Quem estiver nos ouvindo. Não é é. importante deixar Bom, claro. aí eu já não vou falar que sim nem que não. Não vou entrar nesse mérito. Seria um aumento, assim, para o condomínio, né? Essas questões, porque geralmente o que acontece é que a construtora, né, no início dali da implantação ali, é dona da maior parte das unidades, né? Então, ali pode aumentar o custo do condomínio, essas questões Pra ela de também. usar os profissionais especializados, né? Uhum. E pode aumentar. Então, vai ficar mais difícil para a construtora vender as unidades, né? Sim, acaba impactando para ela. E uma das outras questões também é um outro olhar se o condomínio foi entregue com a questão de acessibilidade, que é obrigatória por lei. Sim. Uhum. E se não Isso. tem, cobrar da construtora, porque é obrigatório. E aí, dependendo do estado onde ela é entregue, a questão de individualização ou não de água, a questão de descartes também, isso tudo faz parte do empreendimento. Porque as pessoas só se preocupam com a torre, com a fundação, com a estrutura, só que elas não olham o entorno. E o entorno também é problemático. Se o playground foi entregue com a NBR específica, o piso é específico para não trazer nenhum problema. A questão da piscina, se tiver as NBRs específicas, Quantas vezes a questão de entrega... acessibilidade dela, entende? Batendo na tecla, né? Mais uma vez, a importância do profissional especializado, porque às vezes Sim. você só contrata ali um engenheiro porque tem aquele Mas isso, às vezes, o credenciamento, engenheiro não né? vê, tá? Aí já é o olhar do advogado condominialista e do síndico. É tríplice, né? Para poder Os estar três. verificando essas questões, Uhum. para poder estar auxiliando. Porque também tem muitos colegas que não têm conhecimento de nada disso que eu tô falando. Exatamente. Então, tem essa questão também. Por isso que eu falo, é o advogado condominialista geral, advogado condominialista de implantação, advogado condominialista de cobrança, aí especializando naquela seu... questão específica. Uhum. E aí essas questões todas, depois, primeiro problema, nossa, mas ninguém viu? É sempre, mas ninguém viu? Nossa, que... Não, e lembrando que não dá para zerar todo o risco, né? Ali é uma precaução. Por isso, mitigar o máximo possível. Exatamente. Você não vai falar, não, eu contratei um advogado condominialista, contratei um engenheiro condominialista e o síndico é profissional, né, competente, tudo. Ainda assim tem problema, né? É só para amenizar os riscos. Doutora, ai, desculpa. Não. Não, eu ia perguntar o seguinte, vamos supor que esses vícios, os aparentes, ok, a gente consegue constatar e tomar providência e tal. Vícios ocultos que vão surgir depois de 10 anos que o empreendimento foi entregue. O que o síndico faz? Tá na garantia? Dá para reclamar? Qual que é a melhor providência? Bom, aí depende do tipo de vício que acontece. Que nem os que no fim a gente acabou enveredando, né? Eu comecei a citar e mudou, né? O muro que não foi feito. Então, aí sim, você mostrar que sempre fez a manutenção que poderia ser feita, né? Porque você não vai ficar quebrando o muro. Claro. Mas se prova-se que nunca mexeu e fez a manutenção, que poderiam, como pintura, se tiver uma pequena rachadura, conservação, né? Conservação. E o vício era inerente a ele, estava oculto, aí automaticamente com a perícia, daí você pode entrar, inclusive, por exemplo, com a ação, né, cautelar de provas, aí com ela você fazer a perícia, constatando que foi feito de forma entregue, de forma irregular, que era oculto. Você pode já chamar a construtora e tentar um acordo. E aí a construtora arruma. Tive vários casos com eu consegui. E não é um, não é dois, sabe? Porque tá comprovado. Se eu entrar depois com a obrigação de fazer, só vai o quê? Ela faz ou ela paga. Então, já resolvi meio caminho. Não precisa entrar com a obrigação de fazer, que é o que eu vejo de muito errado. Os advogados entram com a obrigação de fazer para pedir a perícia. Não, eu entro sempre com a perícia primeiro. Porque se eu já resolvi ali na perícia, a obrigação de fazer, eu não vou discutir de novo. Já está constatado. Então, eu consigo, às vezes, extrajudicial,
através até utilizando a arbitragem, se for o caso. E a arbitragem, nesse caso, com o construtor, ela dá muito certo. Porque dependendo da construtora, ela também não quer estar em muitos processos, porque se ela está entregando muito empreendimento, ela não pode ter, porque daí acaba a importância da complementando venda, financiamento e tal. Então, na arbitragem, você pode ter um técnico auxiliar junto. E aí fica o da construtora, o do lesado, né, da outra parte da vítima, vamos assim dizer, né? E aí uma pessoa imparcial, e ali você tem um documento como se fosse um cheque, que eu brinco sempre, que você só executa depois valores, caso ela não faça. Você já acorda ali prazo, valor, se tiver algum ressarcimento. E é muito mais fácil conseguir esse, né? É muito menos penoso, inclusive, para o condomínio. Em todos os aspectos. Muito mais barato do muito que mais entrar barato. com um processo que vai, anos e para ver no que vai dar lá na frente, né? E perde, né? Exatamente. Quando está constatado nas provas que era da construtora, não adianta ficar nem recorrendo. É só para prolatar uma coisa que a gente já sabe qual vai ser o resultado. Doutoras, olha só como passa rápido o tempo, né? É um assunto muito bom, eu adoro. Já tá dando o nosso tempo, né? Então, assim, a gente falou um pouquinho aqui de cada coisa, né? Tá longe de... Tem mais coisa pra perguntar. Tem mais coisa pra perguntar, né? E porque, na verdade, é um assunto tão vasto, né? Sim, eu acho sim, assim, e um assunto excelente, né? E é um assunto que, acima de tudo, é aquela questão, consciência do síndico, conscientizar os condôminos, inclusive, da necessidade, do que aquilo significa. Eu acho que esse é o papel que o síndico deve fazer, né? Fazer esse processo de conscientização. Porque, às vezes, o síndico ele tem que tomar algumas providências e os condôminos, não, mas para que isso, né? É hora do síndico realmente fazer um processo de conscientização, chamar uma assembleia, chamar um engenheiro, chamar um advogado. Procedimentos, exatamente. Para trabalhar todas essas questões, porque, por exemplo, essas questões de vícios construtivos, isso leva anos e demora também anos, às vezes, para aparecer. Então, por isso é tão necessário e importante. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, a doutora Alessandra, a doutora Cláudia, a doutora Adriana, e mais uma vez agradecer ao doutor Egito, representando a ABA aqui nesse podcast, e vocês ficam à vontade para dar uma palavra final. Muito obrigada a vocês, né, pelo convite, muito obrigada pelo... eu adorei estar aqui, né, com vocês. Passa muito rápido, como a doutora falou, nossa, de repente, assim, já está no final. Não é? Fica, né, doutora Cláudia? Eu quero agradecer, né, a Comissão de Direito Condominial da ABA do Rio de Janeiro, a SECSI também, né, a SECSI do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, agradecer a doutora Alessandra, que está representando aí a ANACOM, né, e muito obrigada aí por vocês. Vamos marcar outras lives, podcasts. Podcast lives. Já viramos podcasters, né? Mas né? Porque é um assunto muito... dá pano para manga, né? É muito rico, né? Na linguagem popular, exato, assim. Exato. Não, mas tudo que foi colocado aqui pela doutora, pelas colegas, é importante. Eu acho que, acima de tudo, é a preocupação que não é só do síndico, acho que é a preocupação do morador que está adquirindo a sua unidade, perfeito, né? Vem aquela empolgação, né? Já quer derrubar, já quer trocar, mas ele tem que se preocupar também com a área comum, porque ele faz parte de um todo, né? Então não é só a unidade que ele está adquirindo, é todo o restante. Então, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, essas mulheres maravilhosas, inteligentes, que só vêm agregar. Aprendi muito, doutora, muito obrigada. Agradecer o doutor Francisco Egito, né? A ABA, a ANACOM, a SECS, e até a próxima, se Deus quiser. Meninas, só posso agradecer, adorei, pena que passa muito rápido mesmo, porque é um assunto que eu sou suspeito para falar, eu amo de paixão. Agradeço a ABA, a pessoa do Dr. Egito, a SECS, né, por ter convidado as meninas que estão aqui, na pessoa da doutora Andréia, e à disposição até para fazer lives, a gente falar mais sobre o assunto, tá? E muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente.